Agora tá. Pode ir lá. Então, beleza. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Tentativa 03 da nossa aula. Espero que todos estejam me ouvindo muito bem. Vou até ficar próximo aqui do microfone. Vou ficar mais próximo dele. E vamos voltar tudo, né? Porque teve bastante gente que se perdeu aí nas explicações. Pode passar, Vitor. Então, nossa aula de genética, pode passar, aula 04. Vamos começar respondendo a pergunta do Pedro da aula anterior, como é que seriam feitos os exames de DNA. Então, vamos começar lá do zero. O DNA é um código que determina as nossas características, né? É um código de 4 letras. O nosso alfabeto é um código de 26 letras, e nós temos outros códigos também, o código binário, né? O código hexadecimal. Existe uma série de códigos que determinam algumas características. O nosso código é o DNA. Então, o DNA ele é formado basicamente por nucleotídeos. É como se fossem tijolinhos que vão sendo organizados em alfa-hélice, ou em dupla hélice, que a gente chama, fazendo esse movimento espiralado, tá? Esse movimento de escada caracol. O que determina o trecho do DNA que vai ser decodificado, ou seja, traduzido, e como ele será traduzido, é a ordem com que essas bases nitrogenadas aparecem. Certo? Então, vamos lá de novo na analogia do DNA. DNA é um livro, onde cada capítulo eu tenho receitas escritas, que serão traduzidas num produto. Um grande livro de receitas da vida. Então, cada capítulo eu tenho o código, a receita escrita nesse livro. Beleza? Até aqui ok, né? Beleza. Alguns capítulos desse livro, que a gente chama de código genético, não tem tradução nenhuma. Seriam receitas que não levam a produtos nenhum. São receitas que não formam nenhum tipo de produto, não formam um bolo, por exemplo. E a gente chama esses trechos de marcadores genéticos. Esses marcadores genéticos, eles funcionam como impressões digitais nossas, né? Impressão digital, essa da ponta do dedo que a gente tem aqui, que é exclusiva de cada um. Nós temos impressões digitais genéticas também, que são esses marcadores, esses capítulos dos livros que são exclusivos de cada um. Que a gente recebe metade da receita do pai, metade da receita da mãe, na combinação lá do óvulo e espermatozoide. Então, o exame de DNA, o teste de paternidade, basicamente, que está sendo explicado, ele funciona como comparação desses marcadores genéticos. Então, a gente faz a comparação dos marcadores genéticos da mãe, do suposto pai e dos supostos, né, ou do filho, para a gente saber se a paternidade é compatível com aquele pai ou não. Tudo bem? E por que a gente afirma, né? A mãe, o suposto pai e o filho. Lembra-se que a gente falou, a gente comentou, inclusive ano passado, mas é bom reforçar, machos e fêmeas na natureza, eles evoluíram de formas diferentes para a reprodução. Os machos, de um modo geral, eles evoluíram para quantidade e as fêmeas para qualidade. Vou explicar como isso aconteceu, ou por que isso aconteceu. Existe uma teoria que diz o seguinte:
não somos nós que temos DNA, e sim o DNA que nos tem. Então, o nosso corpo físico seria um veículo de transporte de material genético de uma geração para outra, que seria a busca da imortalidade. Então, a ideia do DNA, do material genético, é ser imortal. E como é que ele consegue ser imortal? Pulando de veículo de geração em geração. Um veículo diferente sem um corpo diferente. Tudo bem essa analogia? Vocês conseguiram compreender? Sim, tudo bem. Sim. Você explica de novo, não entendi. Então a ideia é... Não entendeu? Vamos lá. A gente geralmente usa a frase da seguinte forma: os seres vivos possuem DNA, certo? Não é assim que a gente fala? Certo. Não é? Existe uma teoria que diz o seguinte, que o processo é inverso. O material genético possui seres vivos. Como assim? Vou explicar para vocês. A nossa ideia, enquanto ser vivo, é ser imortal, é ter imortalidade. Com o nosso corpo físico, isso é impossível. O nosso corpo físico tem data de validade. Só que o DNA não tem data de validade. A informação que o DNA carrega não tem data de validade. Então, como é que ele consegue ser imortal? Ele muda de veículo. O DNA está no indivíduo e, quando esse indivíduo se reproduz, esse material genético passa para o indivíduo da geração seguinte. Então, os meus pais carregavam o material genético, passaram para mim, vai passar para gerações futuras e assim vai. Agora foi? Então, o meu corpo e o corpo dos seres vivos, eles são simplesmente veículos de transporte de material genético. E por que eu falei tudo isso? Existem duas formas de garantir que esse material genético seja passado para a geração seguinte. Um é pela quantidade, eu exponho o meu material genético ao máximo de pessoas possíveis, ou de veículos possíveis, ou então pela qualidade. Eu posso me expor a vários, mas o meu eu garanto que vai ser utilizado. Então, os homens não, desculpa, vamos ampliar para a natureza. Os machos evoluíram para a quantidade. Então, produção de muitos espermatozoides, de muitos gametas masculinos. Certo? As fêmeas foram evoluindo para qualidade. Produz menos óvulos. Mas os óvulos que estão fecundados no útero dela são dela. Isso, Lohane, os veículos seriam os pais, os avós, exatamente. O DNA vai passando de uma geração para outra. Então, por exemplo, uma mulher que tem relações, uma fêmea, pode ter relações com vários machos, certo? Se ela ficar prenha, grávida, se ela ficar grávida, o filho é dela, certo? Sim. O filho é dela, ponto. Ela pode ter produzido um óvulo só, mas uma vez que esse óvulo foi fecundado, é dela. Agora, com todos os machos que ela se relacionou, eles têm algum tipo de garantia que o veículo dele passou para frente? Que o DNA que ele carregava foi passado para frente? Não. Não, né? Então, aí qual é a estratégia? Tentar fecundar o máximo de fêmeas possíveis que para pelo menos uma delas carregue o DNA. Tranquilo? Tranquilo. Então, da mãe já é certeza, né? O do pai que não. Então, beleza. Da mãe é certeza. A mãe é qualidade. O pai é quantidade. Entendi. A fêmea evoluiu para a qualidade. Ela preferiu
assim, eu tô trazendo sentimentos humanos, mas isso não é consciente, tá? Não é, foi pensado assim, não tem consciência, mas é só para compreensão. A fêmea evoluiu para que, mesmo ela produzindo menos material, menos gametas, né? Menos óvulos, ela garante que o material genético dela vai ser passado para a geração seguinte, quando, no momento da reprodução, o macho não tem essa garantia. Então, o que ele precisa fazer? A ideia seria tentar fecundar o máximo de fêmeas possíveis para que pelo menos uma delas passe o material genético para frente. Então, é mais loteria. Certo? Certo. Então, aí voltando agora ao material genético. Aí eu pego esses pedaços que são os meus marcadores genéticos, retiro eles da fita, corto eles e amplio, faço com que eles se multipliquem, né, várias e várias vezes para eu ter muito material duplicado ou ampliado. E coloco eles na máquina de eletroforese. Vou passar para mim, Vitor. Então, vamos lá. Então, nós temos a ilustração aí dessa câmara de eletroforese. Ela tem um gel de agarose, que é um açúcar. Não sei se vocês lembram da dica. Palavras terminadas em ose. Geralmente, não é sempre, mas elas estão relacionadas a algum tipo de açúcar. E dentro desse gel de agarose, eu tenho vários pocinhos. Vários buraquinhos sequenciados. Aí eu coloco na primeira camada, nos primeiros poços, eu coloco as minhas amostras. Num poço, eu vou colocar a amostra da mãe, a outra amostra do suposto pai, ou dos supostos pais, né? Eu posso ter 2, 3 nesse exame, e da criança. Essa máquina de eletroforese, ela vai funcionar por energia elétrica, tá? O DNA tem uma carga elétrica negativa. Ou tem uma carga negativa. Quando esta máquina for ligada, eu vou ter uma diferença de potencial. A parte superior dela é negativa e a parte inferior dela é positiva. O que vai fazer com que o DNA procure a parte positiva, que é a parte inferior. E as minhas amostras vão correr por esse gel, vão deslizar por esse gel. Quando ela for deslizando, as partes que possuem a molécula de DNA que eu preciso vai começar a ser introduzida, ela vai ser colocada dentro desses pocinhos. Então, os pocinhos vão ficar cheios desses buraquinhos. Até então, esse processo é transparente, eu não consigo ver nada. Mas aí eu coloco um isótopo radioativo, que alguns conhecem como contraste, né? Não sei se vocês já fizeram, provavelmente não, mas pessoas mais velhas que têm problemas de cálculo renal, por exemplo, fazem exames de contraste, onde é injetado uma solução de iodo e tomografia, né, Marcos? Os nétrons, Oi? Tomografia, né, também? Que eles colocam aquela... Sim, tem tomografia por contraste. Um líquido no seu corpo, deixa tudo quente. E esse líquido em contato, né, ele faz com que as estruturas, se eu quero analisar, elas fiquem evidentes. Ou então eu coloco uma solução fluorescente. Aí quando eu coloco ele sobre a luz ultravioleta, ele brilha. Para quê? Para que as marcas sejam evidenciadas, para que os marcadores genéticos fiquem visíveis. Pode passar. Ele vai sair basicamente como a primeira figura ali, né? Preto e algumas fitinhas brancas ali, que a gente chama de banda. Só que, provavelmente, eu estava lendo uma reportagem que os últimos Enems pegaram muito no pé dessa questão, por isso eu coloquei, né, o exame, como é que fica aqui.
essas questões relacionadas à genética. Como é que funciona? Percebe ali, eu tenho um casal, né, que seriam a mãe e o suposto pai, não é isso? E tenho lá, macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea, não é isso? Aham. Beleza, né? Como é que funciona? Eu preciso analisar as bandas. Passa mais um para mim, Vitor, só para ver se eu coloquei outro exemplo. Para ver se eu uso, que eu acho que tem... Acho que não. Não, pode continuar naquele lá mesmo. Pode continuar naquele lá. Como é que funciona esses marcadores? Eu tenho que olhar, por exemplo, ali, a primeira banda. Eu tenho o número 1, não tem essa banda, certo? A primeira bandinha lá, ele não tem. Professor, vai comparar para poder achar quem é os pais? Quem é os pais, exatamente. O filho precisa ter ou a banda da mãe ou a banda do pai. E se eu tiver a mesma banda no pai e na mãe, o filho obrigatoriamente precisa ter. Conseguiram compreender isso que eu falei? Não. Professor, mas assim, vamos supor, se tiver Oi. um traço ali na primeira parte e a mãe, no caso, e o pai também tiver, como fica? O filho tem que ter também. Mas só fica um Porque o traço mesmo, marcador né, no genético filho? do pai, no filho, sim. No filho, sim. Por exemplo, ó, eu tenho o exemplar 1 e 2. O macho não tem a banda, a fêmea tem. Certo? Os supostos filhos, os dois têm. Então, quer dizer, o macho número 1 não é pai dessa criança. Ou dessas crianças. Beleza? Ou não? Acho que eu É que eu entendi. não queria colocar exercício sobre isso, mas... Entendeu? Mas a gente pode aprofundar numa próxima aula. Mas a questão é método comparativo. Eu vou olhar da mãe São e do mais de um pai suposto pai. aí, Marcos? É mais de um pai que tem aí? Não. Existem possibilidades ali. Professor, a possibilidade, então, da fêmea ali de ser filha do macho 3 é grande, porque, ó, tá vendo os 3 tracinhos de começo? Então seria meio que isso. Sim, é assim. Aí o que acontece? Não é só isso, tá? Nós temos outros marcadores. Acho que usam 26, mais ou menos. Quanto mais marcadores, mais fiel é o exame. Aqui é só um recorte. Mas o que você falou faz sentido. O macho 3 tem 3 marcadores consecutivos e a filha ali tem 3 marcadores consecutivos. Então, o que acontece? Eu pego os marcadores do macho, do suposto pai, os marcadores da fêmea e do filhote. Aí eu olho lá, esse marcador aqui tem no macho, tem na criança. Esse marcador tem no macho, tem na fêmea e tem na criança. Esse marcador tem no macho, não tem na fêmea e não tem na criança. Ele não é o pai. Entendi. Entendeu? Tem que seguir a analogia O dos dois filho pais, precisa né? ter um marcador ou do pai ou da mãe. E se os dois tiverem o mesmo marcador, obrigatoriamente ele precisa ter. Professor, o pessoal tá falando no chat que não entendeu. Oi. Professor, eu Então, não vamos entendi. voltar. Aí é 2 fêmeas e 2 machos? É isso que eu tô com dúvida também. Vamos lá. Não, eu acho que é só possibilidades, né? Não, aqui são só possibilidades. Eu não tenho uma questão embutida aqui. É só para que vocês entendam como é que sai o exame. Que eu achei que eu só ia passar por isso aqui, mas vamos lá. Pensem no seguinte.
Olhem um exemplar 1 e 2, por exemplo. Esqueçam todos os outros, beleza? Beleza. Beleza. Aí eu tenho um macho, uma fêmea, e do lado eu vou ter, não o 3, imaginem, um suposto filho. Tudo bem? O que eu bem. preciso fazer? Eu vou olhar lá, primeira banda, a primeira linha. O macho não tem o marcador. Não tem nada na primeira linha do macho ali, certo? Está em branco. Então, em cima desse, Vitor, isso porque é por linha. Não tem nada. A fêmea tem. O filhote precisa ter. Certo? O filhote, o nosso suposto filhote. Tudo bem? Agora vamos olhar ali a primeira, segunda, terceira, quarta banda, Vitor, do filhote 1 e 2, que é essa que coincide tanto do macho quanto da fêmea. Do 1 e 2 também. Isso. Tá vendo, ó? O macho tem o marcador, a fêmea tem o marcador. Se eu olho... O filho é obrigado a ter, né? O filho precisa ter. Se o filho não tiver, o que a gente deduz? Que não é dele. Que não é, esse não é o pai. Compreenderam? Esse é só exemplo de como sai o resultado. Não é, a minha intenção não era ter um exercício de análise aí. Mas conseguiram compreender? O filho precisa ter ou marcador vindo do pai ou marcador vindo da mãe. E se tanto o pai quanto a mãe tiverem o marcador, o filho obrigatoriamente precisa ter. Ah, então esse teste aí é tipo naquelas horas lá de tipo, esse não é meu filho, esse é o filho de tal pessoa, você... Exatamente, é o teste aí do ratinho, é isso aqui. Exatamente. Esse aqui é o teste do ratinho. Só que eles não fazem só com esse pedacinho, né? É um mapeamento mais completo. E vai batendo as informações. No de baixo, o macho não tem. O filho também não tem, Vamos isso lá, torna no ele exemplo, então... filho? Então, vamos lá. De novo, isso não é um exercício, mas vamos lá. O macho não tem, a fêmea tem. O filho precisa ter, né? Aham. Professor, E a gente deduz que não é filho dele. Oi. Pode professor, falar. aqui, ali, por exemplo, na quinta linha ali do macho 1 e a fêmea, no quinto que tá o tracinho da fêmea, não tem o do macho, mas tem o da mãe. Não deveria ter ali, se fosse o filho no 3, não deveria ter ali o da mãe? Calma aí, deixa eu entender. Você está usando a linha número 3 ali como se fosse o suposto filho. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Do macho não tem, da fêmea tem, é isso? Exatamente. E o do suposto filhote não tem. A gente já começa a ter indícios de que esse não é o pai. Professor, mas também aqui, ó, o segundo tracinho ali do macho não tem, do filho, né, do suposto filho, e da fêmea tem, tá vendo? Então, tipo assim, se tiver uma mãe ou um pai com o segundo tracinho, então não pode ser o mesmo pai da mãe, do filho, não pode ser o mesmo pai do que o da fêmea. Exatamente. De novo, ó. A gente herda os marcadores genéticos, eles aparecem ou do pai ou da mãe. Beleza? Isso é ponto pacífico. A gente já sabe que é assim. Tudo bem? Quando eu faço esse exame, o que eu quero analisar?
os meus marcadores genéticos em comparações com o do meu pai e da minha mãe. Quando, no mesmo marcador genético, no mesmo capítulo do DNA do meu pai e da minha mãe, existe um marcador genético, eu obrigatoriamente preciso ter. Até aí, tudo bem. Ô, professor, Oi. o que era a minha dúvida é assim, ó, o macho 1 e 2, o macho 1 e a fêmea 2 são os pais. O 3 e o 4 são os filhos? Não, nesse exemplo não, ô Pedro. Isso aqui é só um exemplo de como sairia o exame. Não tem uma pergunta embutida aí. É que não sei se Professor, são Entendeu? 4 Eu pessoas só ou peguei a são 2 imagem só. para mostrar como é que ele parece. Oi? Se são 4 ou se são 2 É pessoas. só um exemplo de como vocês vão ver isso. Oi? Professor, deixa eu perguntar. Nesse exemplo que eu tinha dado, se a mãe tem o tracinho lá e o pai não tem, né? Então o filho não teria que ter por causa da mãe? É. Aí a gente precisa analisar o do pai biológico. A gente, por exemplo, não dá para concluir nada, né? A gente começa a ter indícios que o filho não é desse macho. O que eu vou fazer? Eu vou comparar outro marcador. Eu não vou analisar assim, no caso cientista. A primeira vez que não tiver compatibilidade, eu descarto. Entendeu? Eu vou analisar como um todo. Eu vou analisar todos os marcadores. Quanto mais compatibilidade tiver, maior a probabilidade de ser pai. A única possibilidade que a gente já descarta é quando tanto o pai quanto a mãe tem um marcador e o filhote não tem. Foi agora? Foi. Entendi. Mais ou menos? Foi? Então, só para concluir, Pedro. Nesse exemplo aqui, eu só queria mostrar para vocês como provavelmente vocês vão ver isso em avaliações. Eu não quis trazer uma questão embutida sobre o exemplo, não, tá? Entendi. Poderia ter sido formulada, mas era só uma forma didática de explicar o método de comparação. Tudo bem? Sim. Podemos passar? Passar. Sim. Beleza. Então vamos lá para a nossa devolutiva. Mais uma vez, Vitor. Foi tranquilinho, né? Acredito que a gente já tenha dominado essa questão do quadro de Punnett e dos cruzamentos, né? Ou não? Sim? Não? Talvez? Sim. Aham. Eu, né? Então vamos lá. Ao estudar um certo alelo letal em autossomia dominante, o que é uma autossomia dominante? É azão, azinho, o que é? Azão, e quando tem o azão, o bicho vai morrer. O ratinho, né? Exatamente. O alelo é letal. Apareceu azão, o filhote morre. Então vamos lá. Ao estudar um gene alelo letal em autossomia dominante, ou seja, ele só é letal quando ele é. Não, ainda não. Foi mal, professor. Ele só é letal quando ele está em dose dupla, tá? Quando ele é azão. Autossomia dominante em ratos, que acomete a morte dos filhotes ao nascer. E aplicando seus conhecimentos de genética, assinale a probabilidade esperada de ratos mortos no cruzamento entre macho heterozigoto e fêmea heterozigoto para o gene em estudo. Então, se o macho é heterozigoto, ele é azão, azinho. Azãozinho. Azãozinho. Heterozigoto. Azinho. Azinho. Homozigoto, azinho. Beleza. Então, macho é heterozigoto
hétero diferente, homo igual, o macho é azão, azinho, a fêmea é azinho, azinho. Beleza. Fizemos o cruzamento. Se em algum momento desse cruzamento surgir um azão, azão, o que vai acontecer com esse filhote? Vai morrer. Vai morrer. Nesse cruzamento, analisando aí, algum resultado possível é azão, azão? Não. Não, né? Então, a alternativa correta é a letra E. Não tem a possibilidade. Quando é que tem a possibilidade? Em qual cruzamento possível eu posso ter o resultado azão, azão? Heterozigotos. O cruzamento entre heterozigotos, né? Um dos resultados vai dar azão, azão. Muito bem. Pode passar. Quer perguntar, Patrick? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá sim. Beleza. Vamos lá. O eletrograma, aqui, no caso aqui está abaixo, mostra homens afetados por uma doença causada por um gene mutado que está localizado no cromossomo X. Deixa eu explicar essa questão rapidamente sobre por que uma doença no cromossomo X acomete homens. Homem é formado pelos cromossomos sexuais X e Y, certo? Certo. Na maioria dos casos, é isso. E mulheres são formadas pelos cromossomos sexuais X e X. A gente convenciona a falar que são todos, mas existem anomalias genéticas nesse meio tempo, tá? Nós vamos tratar do dito normal. Quando eu falo que uma doença, o gene da doença está localizado no cromossomo X, ela vai afetar homens, por quê? Quando ela está no cromossomo X, quando a mulher tem esse gene, ela tem o gene correto no outro cromossomo. Então, ela acaba tendo uma compensação. Agora, quando a doença está no cromossomo X do sexo masculino, né, do homem, ele não tem esse mesmo gene no cromossomo Y. Então, ele não tem esse fator compensatório. Então, ele vai ser acometido pela doença. Beleza? Por exemplo, como é que eu sei que a mulher carrega tal? O cromossomo ela carrega. Como é que ela carrega? Se ela carrega o gene, né, Lohane? Como é que você sabe? Aí só com teste genético, só com mapeamento genético. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma doença que acontece basicamente isso. O daltonismo. Não é exatamente, mas é o que acontece. Em sua maioria, o gene que causa o daltonismo, né, acomete, em sua maioria, homens. É uma doença, acho que quase 98, 99% dos casos, é ligada ao sexo masculino. Mulheres só têm daltonismo quando elas recebem o gene do daltonismo, tanto do pai quanto da mãe. Que é raríssimo. Beleza? Vocês conseguiram compreender esse fator compensatório ou não? Sim, sim. Exatamente, Então, Lohane, que seria o AA ou o Azinho, Azinho. Oi. Então, para essa mulher ter recebido ter ficado com o daltonismo, é porque a mãe e o pai dela também eram daltônicos. A mãe tem o gene e o pai era daltônico. Então já é da geração. Beleza? Seria uma geração já, então. Uma continuidade. Sim, sim. Uhum. Mas pouquíssimos casos isso acontece. Mas vamos lá. Então, a gente tem ali o heredograma falando de um gene mutado localizado no cromossomo X. Então, eu sei que as pessoas que são acometidas por essa doença, de modo geral, são homens. Olhando o heredograma,
só olhando ele. Como é que eu localizo aí as pessoas do sexo masculino? Do quadradinho. Pelo quadradinho, né? Os dois quadradinhos que estão pintados, eu sei que eles são pessoas com a doença. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Ou não? Tranquilo, né? Agora ele pede para eu analisar as informações. Os indivíduos 1, 6 e 9 são certamente portadores do gene mutado. Eu não falei que eles têm a doença. Eu falei que eles são portadores do gene. Beleza? Beleza? Os indivíduos 9 e 10 têm a mesma probabilidade de ter herdado o gene mutado. Herdar o gene, não é a doença. Os casais 3 e 4, 5 e 6 têm a mesma probabilidade de ter criança afetada pela doença. Beleza? Eliminem para mim uma alternativa incorreta. Eu acredito que o A3. A3, por que demorou A3? Porque o número 3 ali, ele já está infectado. Os outros podem estar carregando, mas ele é infectado. Então seria diferente, né? Ele teria mais chances de ter a criança infectada. Afetado. Eu acredito. Afetado. Infectado é doença. Falei, Afetado. né? Afetado. Vocês concordam com o Daniel? Concordo. Todos concordam? Elimina outra aí pra mim. Eu elimino a 2. Explica aí, Vitor, por que a 2? Porque a 2 fala assim, ó, os indivíduos 9 e 10 têm a mesma probabilidade de ter herdado o gene mutado. Mas eu acredito que não, por conta que o pai da 9, que é a 3, né, ele tá afetado. Já o pai da 10, né, que é o 5, não tá afetado. Então não tem a mesma probabilidade. O 9 certamente vai herdar o gene, né? Sim, porque o pai dela tá Com afetado. certeza ela vai herdar o gene afetado. Porque o pai dela já tá. Agora, o da 10, né? Pode ser que ela receba. As probabilidades são diferentes. Então, passa aí, Vitor. A alternativa correta seria a alternativa 1 mesmo, né? Então, a gente sabe que a alternativa correta... Volta lá no heredograma, desculpa. A alternativa, os indivíduos 1, 6 e 9 são certamente portadores do gene. A gente sabe que, para que essa doença seja cometida, ele precisa receber um gene do pai e da mãe. Porque é uma doença localizada ali, é uma doença, eu coloquei como exemplo uma doença recessiva, mas poderia ser algo dominante também. Mas a gente sabe que para o 3 ser acometido, ele precisa ter recebido o gene da doença, né? Tanto do pai quanto da mãe. O número 6, a mesma coisa. O número 9, a mesma coisa, porque ele certamente recebeu do pai dela, no caso. Beleza? Patrick, quer perguntar, Patrick? Tranquilo, professor. É o Patrick Dourado, eu acho. Que colocou aqui que eu não entendi o que ele escreveu. Tá. Eu vou tentar traduzir. O quadradinho significa sexo masculino. Quando eu estou falando de uma determinada anomalia genética ou de um gene mutado, para eu saber qual indivíduo tem esse gene ativo, eu pinto o desenho.
Então, no nosso caso ali, as pessoas que têm essa doença, por exemplo, são o número 3 e o número 12. Os demais podem até ter o gene, só que ele não aparece. Belezinha? Vamos passar. O Patrick e a Thaís está travando, mas vamos orar para que se restabeleça. Então, a alternativa correta, a primeira, né? Só a primeira afirmação é a correta. Pode passar, Vitor. Então, vamos lá, já iniciando o nosso processo Harry Potter, para ver se a gente... Foi daqui a inspiração para a aula do Sistema BO. Na revista Nature, em 11 de agosto de 2005, foi publicada uma carta em que autores sugeriram as histórias de Harry Potter, escritas por J.K. Rowling, poderiam ser úteis no ensino da hereditariedade. Nessas histórias, indivíduos podem ser bruxos ou trouxas. Então, eu tenho 4 afirmações ali. Harry Potter é o único filho de um casal de bruxos. O amigo de Potter, Ron Weasley, é bruxo. Tem pai e mãe bruxos. Os irmãos de Rony, Fred e George e sua irmã Dina também são bruxos. A jovem bruxa Hermione nasceu do casamento entre um pai trouxa e uma mãe trouxa. E o bruxo Draco, inimigo de Potter, tem pai e mãe bruxos. Então vamos pensar aí nos genótipos e no fenótipo. Azão, o genótipo traria o fenótipo trouxa. Azinho, o genótipo traria o fenótipo trouxa também. E o azinho, o genótipo azinho, traria o fenótipo bruxo. Pode passar. Então, eu tenho as afirmações aí. Apesar de serem trouxas, os pais de Hermione possuem seu genótipo gene bruxo. Para ver se vocês realmente entenderam. Qual seria o possível genótipo dos pais da Hermione? Alelo recessivo. Dos pais dela. Seria azinho ou azinho? Homozigoto. Azinho. Não, os pais dela. Lembra lá, azinho é bruxo. Ah, tá. Heterozigotos. Os pais precisam ser heterozigotos, beleza? Para que eu tenha um resultado azinho, eu preciso receber esse azinho de algum lugar. Tudo bem? Então, os pais da Hermione, apesar de terem o fenótipo trouxa, né, no nosso exemplo ali, eles possuem no DNA deles o alelo que dá a condição bruxo, só que eles não são expressos. Tudo bem? Beleza. Eu não vou passar pelas demais, não. Pode passar. O heterozigoto tem que ser do pai e da mãe. No reino. Para ter um resultado azinho, só assim. Para ser trouxa tinha que ser homozigoto recessivo? Ou azão, azinho. O pai azão e a mãe azão. Todos os filhos. Beleza? Não, professor, eu Então, não vamos lá. travou. Uma espécie de... professor. Oi. Travou? Oh, Jesus. Então, vamos lá. Se fosse um cruzamento entre pais trouxas, azão, para esse gene, ela ia receber um azão do pai e um azão da mãe, que seria trouxa também. Pronto, acabou. Mas ela é bruxa, ou seja, ela recebeu o gene bruxo. E para ser bruxa, a gente sabe que precisa ser azinho. Certo?
Ela tem que ter recebido esse azinho, um do pai e um da mãe. E sabendo que os pais dela são trouxas, então os pais dela, obviamente, são azão, azinho. Foi? Foi, entendi. Então, beleza. Numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. Plantas de flores vermelha, cruzadas com plantas de flores brancas, produzem plantas de flores cor-de-rosa. Do cruzamento entre plantas de cor-de-rosa, uma cor-de-rosa com outra cor-de-rosa, resultam em plantas com flores. Eu tenho um quadro ali do lado para vocês. Eu peguei duas plantas cor-de-rosa. É aquele exemplo de dominância incompleta, né? Nem o vermelho é dominante sobre o branco, nem o branco é dominante sobre o vermelho. Eles ficam no intermediário. Isso então, é uma característica das plantas, ali, né? Das plantas. A gente tem características intermediárias também. O tom da pele é dominância incompleta também. Ah, verdade. Por isso nós temos vários tons de pele. Tá? Belezinha? Okay. É porque com planta, como é mais rápido e muito mais visível, os exercícios são mais tranquilos, né? Então vamos lá. Aí eu tenho as alternativas. Qual é a proporção de flores que eu tenho aí? Proporção. 3:1 ou 1:1. Tá, agora vamos falar só do fenótipo. Qual que é a proporção? Eu tenho 25% de flores vermelhas, certo? 50% de flores cor-de-rosa e 25% de flores brancas. Tudo bem? Bem. Então, vamos lá. Aí eu tenho uma alternativa que fala assim, eu vou ter flores das 3 cores em igual proporção, correto? Não. Não, né? A gente eliminou essa possibilidade. Vamos para a alternativa correta ali. Das 3 cores, é ótimo. Das 3 cores, prevalecendo as vermelhas. Correto? Também não. Também não, né? Só vou ter flor cor-de-rosa. Porque eu cruzei 2 cor-de-rosa, obviamente, só vou ter flores cor-de-rosa. Certo? Não. Não, né? Somente vermelhas e brancas, em igual proporção. Também não, né? Então, a alternativa correta seria, eu vou ter das 3 cores. Vai prevalecer, 50% da minha produção vai ser de flores cor-de-rosa. Belezinha? Beleza. Pode passar, Vitor. Nos seres humanos, a textura do cabelo é regida por dominância incompleta. O gene para cabelos cacheados, o agazão, é incompletamente dominante ao gene para o cabelo liso, agazinho. Indivíduos que são heterozigotos, ou seja, agazão, agazinho, possuem cabelo ondulado. Aí a questão número 5 nos diz o seguinte: dois pais heterozigotos têm um filho. Qual a probabilidade da criança ter cabelo ondulado? Primeira lei de Mendel. Qual a proporção, Daniel, quando o Daniel já decorou? 3:1? Quando o cruzamento entre 2 heterozigotos? 3:1 no fenótipo, né? E 1:1. Não é isso? Aham. Qual é o genótipo para cabelo ondulado? Agazão, agazinho. E das minhas 4 possibilidades ali, quantas delas me deram o resultado agazão, agazinho? 2. 2. Então, 50% a probabilidade de ter um filho com cabelo ondulado é de 50%. 25% de ter o cabelo cacheado
e 25% de ter o cabelo liso. Ou o cabelo mais cacheado ou o cabelo mais liso, tá? Não existem apenas esses 3 quadradinhos, né? Nós temos uma gama de tipos de cabelo aí entre um e outro. Ou encaracolaria mais, ou alisaria mais. Entre esses 2 espectros, eu tenho vários tipos de cabelo. Tudo bem? Beleza. Beleza, pode passar. Então, parabéns a todos. Pode passar mais uma vez.